Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do Quebrando a Banca, segunda fase da prova da OAB. Nosso objetivo aqui, o meu objetivo quando eu estou dando essas aulas para você é pegar os assuntos e as matérias que mais caíram na prova da OAB e aqueles que têm grandes possibilidades de cair na segunda fase da prova da OAB, seja porque são temas quentes, seja porque são temas recentes que ainda não caíram e aqueles temas que sempre caem na prova do OAB, principalmente quando eles são voltados para a prática trabalhista. E esse tema de hoje tem tudo isso. Cai em primeira fase, cai em segunda fase, tem várias formas de você perguntar isso aqui. E é da prática trabalhista. E hoje eu vou conversar com vocês hoje sobre agravo. Agravo de instrumento, agravo de petição. Vou conversar com vocês sobre essas duas possibilidades de interposição de agravo. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, caso você ainda não tenha acionado, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo de direito do trabalho, de processo do trabalho, e você sempre vai receber esse conteúdo. Peço também que vocês dêem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. Às vezes você tem um conhecido, um parente que está fazendo a segunda fase da prova da OAB. A prova da segunda fase ela está chegando aí e às vezes essa aula, essas informações que eu vou passar para você e para essa pessoa que irão ajudar vocês a passar na segunda fase da OAB. Porque, pessoal, a prova da OAB, a segunda fase, ela não é um concurso público, pessoal. Você não está concorrendo. O outro candidato, ele não é seu amigo, é só você garantir a pontuação mínima que você passa. E para ele é a mesma coisa, para a sua amiga, para o seu amigo, para o outro candidato, se ele conseguir a pontuação mínima, também passa. E eu vou te falar, é tão prazeroso quando você encontra alguém na rua, você encontra alguém no fórum e vocês dois conversam, vocês falam que vocês passaram, vocês contam como é que foram a prova, você vai falar, pô, muito obrigado porque você me mandou aquele vídeo me ajudou a resolver aquela questão, porque, pessoal, pode parecer brincadeira, mas as coisas que a gente menos imagina é aquilo que vai ajudar. Quer ver um exemplo? Eu já vi um grande amigo meu me falar que quando ele passou, ele estava desesperado para responder uma questão e quando ele estava desistindo, ele deu uma olhada no rodapé do livro da ilustre professora Vólia Bonfim e ali estava a resposta. Pois é, naquela época ainda tinha consulta à doutrina, para você ver, né, pessoal? Hoje em dia nem temos mais consulta à doutrina. E às vezes é isso que vai passar. Às vezes é um vídeo de 5 minutos, às vezes é uma informação de uma aula de 30 minutos, um detalhe que eu falo aqui, que você vai garantir a tua aprovação e o seu colega, a sua amiga, o seu parente, o seu primo vai garantir a aprovação dele. Então colabore com ele, vamos fazer aquele grupo para todo mundo passar na segunda fase da prova do OAB e crescer e aumentar o poder da advocacia, a sociedade da advocacia. E hoje, pessoal, foi como eu falei para vocês, eu vou conversar sobre agravo. Quando nós conversamos sobre agravo aqui no processo do trabalho, o agravo ele se divide em dois agravos, agravo de petição e agravo de instrumento. Primeiramente, quando você for estudar sobre
essas duas modalidades de agravo, você vai lá no artigo 897 da CLT. Quando você chegar lá no artigo 897 da CLT, ele vai estar falando lá: cabe agravo no prazo de 8 dias. Esse é o primeiro ponto. Acabei de falar. Para a interposição de agravo, é um prazo de 8 dias. E olha só, pessoal, a maioria dos prazos no processo do trabalho são de 8 dias. Então, fique atento, porque essa é a primeira possibilidade que o examinador ele pode perguntar. E você precisa saber que existem vários prazos no processo do trabalho. Mas se você ficar na dúvida e não souber o que você vai chutar, pessoal, quando nós conversarmos sobre prazo, coloque 8 dias. É lógico que tem as suas exceções. Quando a gente está no processo do trabalho e ainda assim vai interpor recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, não é 8 dias, é aquele prazo que nós já conhecemos do Código de Processo Civil, 15 dias. Quando falamos daquele prazo do recurso ordinário no rito sumário, também não é 8 dias. Mas na maioria dos prazos, são prazos de 8 dias, então já fica atento. Quando eu disse prazo de 8 dias, é para interpor o recurso, seja o recurso ordinário, ou no caso aqui, uma das hipóteses do agravo, como também para contrarrazões. Você responde os recursos no processo do trabalho, também no prazo de 8 dias. Aqui, como nós conversamos sobre agravo, o termo técnico não é contrarrazões, é contraminuta. Então, contraminuta do agravo de instrumento, contraminuta do agravo de petição, também será no prazo de 8 dias. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é quando você vai estudar o 897 da CLT e ele já começa a nos falar: cabe agravo no prazo de 8 dias. Aí ele começa, a linha A, agravo de petição das decisões em fase de execução. O que ele está nos dizendo aqui? Olha só, das decisões de mérito na fase de execução, você não vai interpor recurso ordinário. Interpor recurso ordinário é da sentença da fase de conhecimento. Agora, das sentenças lá na fase de execução, você não entra com recurso ordinário, você entra com agravo de petição. Ou melhor dizendo, o agravo de petição, ele faz às vezes do agravo de instrumento. Eu estou tentando aqui falar com vocês algumas formas de forma didática para você entender. Quando você está lá iniciando o processo, aí deu a sentença, você beleza, dá a sentença que julga procedente ou não, lá no processo de conhecimento, você vai entrar com a RO. Aqui, já na fase de execução, é agravo de petição. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Por que eu estou falando de agravo aqui? Porque, mais uma vez, nas últimas provas do OAB, caíram questões ligadas a recurso. Estude recurso que sempre cai. Sempre cai recurso. Dificilmente vai ter uma prova de primeira fase ou de segunda fase que não tem recurso. Então você tem que saber recurso de cabo a rabo. E pelo amor de Deus, gente, eu já vi pessoas ser reprovadas em prova do OAB por coisa boba. Coisa boba, pessoal. A pessoa não soube entender ali, não soube identificar qual era o recurso cabível. E isso aí, você perceber, você identificar o recurso cabível,
você precisa de pelo menos duas coisas. Primeiro, conhecer as modalidades de recurso no processo do trabalho. Aí você vai lá no artigo 893 da CLT. Depois do 893, ele vai detalhar cada recurso. E pelo menos a segunda coisa que você precisa ter é bom senso. Você tem que ter o bom senso. Porque, por exemplo, esse caso que eu contei aqui para vocês, numa prova do OAB, a banca do OAB deu um enunciado, colocou a sentença. Da sentença, a banca examinadora perguntou qual era a medida cabível. O examinando, o que ele fez? Na resposta ele colocou que depois da sentença a medida cabível era embargos de declaração. Assim, processualmente falando, não vou dizer que ela esteja errada. Ela estava errada na hora dela responder. Mas o que aconteceu aqui, pessoal? Vamos parar para combinar aqui. Você acha que o examinador vai gastar o tempo dele fazendo uma prova? Ele vai gastar o seu tempo e você vai responder que é embargo de declaração, uma petição de 4 linhas? Você acha que é essa a resposta que o examinador quer? Uma petição de 4 linhas, cara? Claro que não. Ele vai querer a porrada, ele vai querer o difícil. Ele não vai te dar de presente essa molezinha. Caia na real. Eu tenho que cair, você tem que cair, nós temos que cair na real, gente. Às vezes a pessoa está desligada, às vezes a pessoa não tem essa malícia. Naquele caso lá, claro que não era embargo de declaração. Claro que não era, gente. Era recurso ordinário na época lá. E olha só, essa pessoa deu sorte, tá? Porque essa prova foi anulada, foi a famosa prova do OAB, lá quase 15 anos atrás, que foi anulada. Mas, pessoal, você tem que ter o bom senso. Além de conhecer processo, além de conhecer a lei, você tem que ter o bom senso. E vamos lá. Você está aqui no artigo 897. Na fase de execução da decisão de mérito, vai caber agravo de petição. Então foi esse o primeiro ponto que você identificou. Já abriu as portas para você. Agravo de petição. Do 897 da CLT. Beleza, agora vou adiante. O que o artigo 897 fala sobre agravo de petição? O que de mais importante eu posso falar para você é o seguinte: no parágrafo 1º do 897, ele fala: o agravo de petição deverá ser delimitado. No agravo de petição, deverão ser limitados a matéria impugnada e o valor impugnado. O que eu quero dizer com isso? Se for uma prova de segunda fase, se for uma peça do agravo de petição, ou se é apenas uma questão para você fundamentar, você vai falar do agravo de petição, 897A, vai colocar o parágrafo 1º. Se for uma peça, você vai ter que fazer a peça da seguinte forma: agravo de petição, aquela história lá quando você for elaborar a sua peça do agravo de petição, e quando você for fazer a peça do agravo de petição, antes de você falar do mérito, coloca lá um tópico da delimitação da matéria e valores, porque é assim que você vai fazer na sua advocacia quando você pegar a sua carteira vermelha. Antes de você falar do mérito, você vai colocar lá da delimitação das matérias e valores. Com base no artigo 897, parágrafo 1º da CLT, vem a agravante delimitar as matérias e valores impugnados. Aí você, de repente, você vai chegar e falar: ó, esse valor de 3.000 não é 3.000, é 7.500. A matéria é isso, isso e isso. Nessa fase da sentença de execução, o juiz ele não avaliou esse termo ou esse tema, ou ele avaliou esse termo de forma equivocada. É mais ou menos assim.
Na prova do OAB, talvez não seja tão detalhista assim, mas você tem que saber que na prática é assim. Então, pode ser que o examinador ele coloque, ele está dando enunciado ali e fala que os valores estão discrepantes e diz que aquela matéria não foi apreciada anteriormente, aquela matéria na hora do cálculo da sentença de execução não constava da sentença de conhecimento. Então tudo isso vai ser a base para você delimitar matérias e valores do agravo de petição. A gente não sabe o que vai cair, mas você tem que conhecer mais ou menos isso. Quando nós falamos de agravo de petição, isso é o que tem maior valor, maior importância. Mas é lógico que você vai pegar o artigo 897, e vai dar uma boa lida ali. Porque às vezes é nesses detalhezinhos que você pode ou não deixar passar que vai estar a tua resposta ali. Não menospreze nenhum artigo, não menospreze nenhum parágrafo, nenhum inciso. Às vezes é ali que está a resposta. Não menospreze nem as remissões do teu vadimeco. Cá entre nós, muitas das respostas de OAB e concurso público estão nas remissões. O assunto é aquele tema principal, como por exemplo, agravo aqui como eu estou falando, ou como eu falei na aula passada, o assunto era mandado de segurança, mas a resposta estava lá na remissão da súmula 414 do TST, como eu falei na aula passada de mandado de segurança. Então leia bem as remissões. Aí conforme você vai lendo, você vai perceber que tem um monte de remissão ali que ou não te ajuda ou está muito desconexa com o que você está estudando ali. É bom você dar uma lida só para você saber o que você viu. Aí nessas ali, uma ou duas ou três, vai falar, pô, por mais que eu nunca tenha visto isso aqui pode cair. E é aquela história, sempre em algum momento, se você começar a fazer concurso público, você vai ver que uma hora essas coisas caem. Várias coisas que ali não caem, mas algumas coisas caem. Além do agravo de petição, nós temos que conhecer também o agravo de instrumento. Por quê, pessoal? Porque foi o que eu já conversei com vocês. Você saber a diferença da utilização do agravo de petição e do agravo de instrumento é muito importante na Justiça do Trabalho. É comum para todos aqueles que são militantes da área civil ou estagiaram na área civil, sabem muito bem que o agravo de instrumento é utilizado de outra forma. Lá no processo civil é um recurso, é uma impugnação para decisão interlocutória que vai ser julgada lá no tribunal. Agora aqui, no processo do trabalho, o agravo de instrumento segue para destravar recurso, destrancar o recurso. Esse é o jeito prático que a gente fala. Aí, o que eu estou falando aqui para vocês? Quando interpor agravo de instrumento, das decisões denegatórias. O que são aquelas denegatórias? Quando o juízo de primeira instância ou quando o relator lá no tribunal negar seguimento ao recurso. Presta atenção nessa fonética, pessoal, para de repente ficar prático para você. Negou seguimento, agravo de instrumento. Simples, negou seguimento, agravo de instrumento. Porque você já deve saber, e se você ainda não sabe, eu vou te mostrar aqui, porque existe diferença entre negar seguimento a um recurso e não dar provimento a um recurso. Tem diferença. Quando o juiz de primeira instância ou desembargador relator nega seguimento ao recurso, ou seja, ele não conhece do recurso, é porque não foram preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para admissibilidade, para conhecimento do recurso. Isso é uma coisa. Por exemplo, na hora da interposição do recurso, não foram pagas as custas.
na hora da interposição do recurso, não foi juntado o recurso com a procuração ou com o subestabelecimento, aí o juiz ele nega conhecimento. Outra coisa é quando o juiz, ou quando o desembargador lá no tribunal, ele nega provimento. Ele recebe o recurso, ele conhece o recurso, ele analisa o mérito deste recurso, só que ele entende que esse recurso não merece provimento. Então o juiz ele não dá provimento ao recurso. É aí que nós estamos falando do não provimento do recurso. São duas coisas diferentes. E você que vai ser advogado, vai ser advogada, precisa saber essa diferença. Esses detalhes fazem diferença. Às vezes você nem sabe a resposta que você vai colocar ali na prova do OAB, seja numa segunda fase, seja na primeira fase. Só que quando você sabe esses detalhes e você sabe essa diferença, até na hora de você dar um chute, você não dá um chute errado. Aqui, quando eu estou conversando com vocês, estou falando sobre agravo de instrumento. Estou conversando conversei com vocês recentemente sobre o mandado de segurança. Quando você conhece o artigo 893, parágrafo 1º, e sabe que não cabe interposição de recurso das decisões interlocutórias, você não vai poder imaginar qualquer recurso, tampouco agravo de instrumento. Aí, de repente, ali existe a possibilidade, você vislumbra a possibilidade do mandado de segurança, ainda que seja no chute, você vai chutar no mandado de segurança. Essa é a verdade. Então, você tem que conhecer essas questões, esses detalhes. Então, pessoal, você perceba aqui que o agravo de instrumento ele vai servir quando o juiz ele negar seguimento ao recurso. Isso aí acontece com muita frequência. Já dei alguns exemplos. Teve a sentença de primeira instância, na sentença ou o juiz condenou em custas, ou ele não falou nada. O que acontece? Provavelmente, se essa sentença for desfavorável para o seu cliente, você vai entrar com recurso ordinário na primeira instância dessa sentença. Você não vai recolher as custas, porque você vai pedir gratuidade de justiça. Porque o depósito recursal trabalhista é altíssimo, é um valor alto. Geralmente só a empresa paga. Então você como reclamante, você vai entrar com recurso ordinário pedindo a gratuidade de justiça. Se o juiz de primeira instância entender pela gratuidade de justiça, ele vai processar o recurso naturalmente. Mas pode ser, e não é difícil, que esse juiz de primeira instância, quando você interpor esse recurso, ele não entenda que o seu cliente preencheu os requisitos para que seja deferida a gratuidade de justiça. Isso é muito comum. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai negar seguimento ao seu recurso. Aí você vai falar, você não deu gratuidade de justiça? Você negou seguimento? Tudo bem, negou seguimento, agravo de instrumento. Você não vai poder falar mais nada. De qualquer forma, esse recurso, ele vai para o tribunal. Aí o relator, ele vai julgar o agravo de instrumento para saber se você tem a gratuidade de justiça ou não. Aí, se o tribunal entender que você realmente faz jus à gratuidade de justiça, ele já julgou o agravo de instrumento e vai subir e vai começar a analisar o recurso ordinário desse exemplo aqui que eu estou conversando com vocês para avaliar o mérito da causa. Mas foi necessária a interposição do agravo de instrumento quando o juiz ele negou o seguimento.
E é aí que você vai se utilizar desse instrumento, do agravo. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.